सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरणं वित्तात्तिहं वनुदबालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा वां करोसि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare. Guru Sriti Sarva Vipoda Vimokshanam Hari Sriti Sarva Vipoda Vimokshanam Guru Sriti Sarva Vipoda Vimokshanam Hari Sriti Sarva Vipoda Vimokshanam Guru Ki Pahi Kevalam. Gauri Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse: eu nunca quis manter todos vocês em Maya. Eu quis vê-los todos se tornando Guru. Este não é o meu plano, nunca foi manter vocês absortos em Maya. Chirokal apnara loghu theke jaben, Bengali. Em Bengali se diz: a vida toda você vai ficar nessa situação leve e instável. Eu nunca quis isso. Eu quis ver vocês todos se tornando Guru, mas tenha cuidado. Não encene o papel de um Guru. No verdadeiro sentido, você deve se elevar. No verdadeiro sentido, você deve se elevar e você deve desenvolver essa qualidade de um Guru, Gurutva, se tornar um verdadeiro Guru, não uma encenação. Eu nunca quis ver vocês todos encenando o papel de um Guru, mas eu quero que vocês se tornem Guru. Também, em outro local, Prabhupada disse que a maioria das pessoas me entenderam mal. Elas pensam que eu não quero te dar nenhuma informação sobre Rasa Tattva. A maioria das pessoas pensa assim. Mas este não é o meu plano, não é a minha ideia. O meu ponto é que vocês estão numa condição condicionada, presa a Maya. Agora você está condicionado, talvez não está 100% condicionado, talvez esteja 50% condicionado, ou seja, não está livre da doença material, Bhavaroga. Bhavaroga, doença material. Então, nesta condição, você agora está muito doente. E você deve se aproximar de um médico para receber um tratamento apropriado e também deve controlar o que você está comendo. Dessa maneira, você deve controlar a sua doença e depois de ficar livre da sua doença, então um homem saudável que pode digerir tudo, aí você pode obter as coisas mais elevadas. Mas, enquanto você está doente, nesta condição, certamente você não pode esperar comer coisas muito ricas, muito pesadas. Certamente não. Do contrário, você morreria. Então, quando você puder recuperar a sua saúde ou eliminar sua doença, então você pode comer. Certamente nessa condição condicionada, enquanto você está cheio dessa doença material, você vai seguir falando sobre Rasa Tattva? Não, isso não está certo, não é bom. Dessa maneira, a maioria das pessoas me entenderam mal. Eu quis ver vocês todos se tornarem Guru, falarem Harikatha, fazerem Acharan, boa conduta, se tornarem, terem uma conduta poderosa para que cada palavra que saia da sua boca possa penetrar o coração dos materialistas. Acharana, a boa conduta, é muito poderosa. Acharana, a boa conduta é tão poderosa, vocês não podem nem imaginar. Em uma assembleia, um sadhu, um devoto que tem uma conduta perfeita, ele pode estar ali, embora ele não esteja falando Harikatha, ainda assim, o Acharana, a conduta dele é muito poderosa. Nós vimos Trivikrama Maharaj. Estou falando sobre o associado de Prabhupada, o associado eterno de Prabhupada, Trivikrama Maharaj. O associado de Prabhupada, Trivikrama Maharaj, ele nunca costumava falar Harikatha, mas se ele sentasse numa assembleia, ele podia falar alguma coisa, mas a gente nunca viu ele falando Harikatha. Mas ele se sentava na assembleia com Guru Maharaj, Madhava Goswami Maharaj,
E somente a presença dele já era muito poderosa. Ele com a danda, o bastão de renunciante, muito poderoso. Então, se ele não for falar Harikatha, ainda assim, um sadhu que tem perfeição em acharana, na conduta, ele vai manifestar essa influência. Mas, se você apenas puder dar palestras sem nenhuma acharana, nenhuma conduta, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Um incidente, o nosso Bharati Maharaj descrevia, o nosso Bharati Maharaj, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Ele dizia aqui em Vrindavana, o meu Guru Maharaj estava lá, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj estava lá, vários devotos estavam lá, Shanta Goswami Maharaj, Jajabara Goswami Maharaj, todos estavam lá. Aquela grande assembleia, estava acontecendo Harikatha, e por acaso, eles deixaram um jovem sannyasi falar. Ou seja, ele parecia bem, falava bem, deixaram ele falar Harikatha. E ele começou a falar Harikatha tão bem, que toda a assembleia ficou surpresa. Oh, que maravilha, veja esse jovem homem, jovem sannyasi, quão maravilhoso ele falando. Então, o nosso Jajabar Goswami Maharaj falou, veja, esse sannyasi jovem está falando tão bem. Então, o nosso Shanta Goswami Maharaj falou, ó meu irmão espiritual, não faça um comentário tão rápido. Não faça um julgamento tão rápido. Espere, espere, espere. Espere. Não faça um comentário tão rápido. Você deve esperar e ver. Ou seja, você não pode dar uma grande nota para ele, nota 100, como se fosse um examinador. Não, não. Espere e veja. Depois de alguns dias, todas as pessoas começaram a correr na direção daquele sannyasi jovem. Ou seja, ele tinha uma boa aparência e falava muito bem. Todos começaram a ir atrás dele. E depois de alguns dias, aquele sannyasi caiu. Então, é esse tipo de condição. Eu vi na minha curta vida, eu vi esse tipo de coisa. O Vishwa Vaishnava Rajasabha, eu estava rindo, haha. Isso é o Vishwa Vaishnava Rajasabha? Algum homem muito esperto, com algum interesse egoísta, fazendo aí uma assembleia Vishwa Vaishnava Rajasabha. Depois disso ele caiu. Grandes palestras ele podia dar. Essa é a condição. Então, não tente fazer nenhum julgamento ou um comentário tão rapidamente. Você deve esperar e ver. Você deve esperar e ver. Então, Prabhupada diz, nós estamos falando sobre a verdade absoluta. O que quer que nós estejamos falando, pelo suporte de acharana, da conduta, então cada palavra é muito poderosa. Você não pode nem imaginar. Se um verdadeiro sábio estiver sentado na Vyasasana e estiver falando tudo sobre a verdade absoluta, isso é tão poderoso. E isso tem o suporte de acharana, ou seja, da boa conduta. Quanto poder tem? Prabhupada diz, talvez as pessoas não vão aceitar. Talvez as pessoas não vão aceitar. Mas esteja certo que aquilo que eles estão falando, a partir desse suporte do acharana, da boa conduta, então o bem absoluto vai surgir no futuro. Ou seja, é a natureza da alma condicionada. A alma condicionada pensa tudo o oposto. Ou seja, se eu quiser fazer um bem para você, você vai achar que eu sou um sadhu perigoso. Ah, esse sadhu é muito perigoso, ele é inútil. E você vai embora, vai sair correndo. Esta é a natureza. Prabhupada diz. As pessoas pensam que o que é ruim é bom, e o que é bom é ruim. Aquilo é bom, eles acham que é ruim. E o que é ruim, eles acham que é bom. O que você pode fazer? Ontem, no Harikatha em Bengali, eu estava falando. Um sadhu cego, Rambadacharya, ele não é da Gaudiya Sampradaya.
ele tem uma fé em Ramachandra. Ele é cego, mas ele consegue ler Veda, Vedanta. Ele escreveu mais de 100 livros, mesmo sendo cego. E por ele é que hoje nós temos o templo de Ram em Ayodhya, porque teve um caso de justiça ali, e ele foi a única pessoa que foi lá na Corte Suprema e falou todos os documentos. Eles falavam assim, onde é que estão os documentos, as provas, aqueles advogados? Eles estavam rindo, falando, olha, ele é cego, o que é que ele pode ver? Eles falavam assim. E ele dizia, olha, externamente eu sou cego, mas talvez eu não seja cego no meu coração. Vocês podem fazer perguntas e eu posso responder. E eles ficavam ironizando, ele é cego. Então essa história é aberta, vocês podem ver na internet. Ele disse, externamente eu sou cego, mas tentem verificar. E eles perguntavam, onde é que está a prova que este local aqui em Ayodhya é o templo de Ramachandra? Onde é o documento? E ele falou do Atharva Veda. Atharva Veda, este mandala, ou seja, essa seção, esse capítulo, esse mantra. Vá lá e veja. Então, essa distância do rio, tal, nessa condição, nesse ambiente, e apontou para aquele local. Agora, quando aquele sadhu estava atacando um outro enganador, enganador completo, se você vê ele, você cuspiria naquele homem. E apenas porque um jogador famoso de cricket foi atrás desse sadhu falso, todo mundo idiota está indo atrás dele. Então esse homem que é cego, ele começou a revelar, né, a situação daquele sadhu falso, né? Falou, olha, ele é um idiota, ele é falso. Então, todo o público quis culpar este sadhu. Falou, olha, você tem inveja, por isso você está falando sobre ele. Veja, esse Ram Bhattacharya estava falando, ele é um enganador. Ele não sabe falar nenhuma palavra do Shastra e o público está acusando ele. Falando, você tem inveja, por isso você está falando isso. Eles se esqueceram, as pessoas se esqueceram que ele é o principal homem por quem nós recebemos o templo de Rama. Então agora esta é a condição. Se você seguir falando a verdade absoluta, eles vão vir e te chutar. Então é bom que o mundo vá para o inferno. O que nós podemos fazer? Essa é a condição hoje em dia. Ninguém pode aceitar. Quando aqueles sadhus vão arranjar o bem para as pessoas, elas acham que isso é ruim. Se você não acredita, se você entende Hindi e Bengali, você pode abrir o que eles estão falando. Só besteira, só besteira. E ele está adorando o Acharya da missão X, Ramakrishna. O que é isso? Essa é a condição. Então agora os dias estão mudando e por quanto tempo nós poderemos tentar corrigir a situação? Tudo depende de Balarama. Há muito tempo atrás eu disse que eu acho que será necessário destruir tudo para depois reconstruir. Mas Bhaktivinoda Dhara, a corrente de devoção pura, vai continuar fluindo de toda maneira. Preste atenção. Assim como a família de Devapi, toda a dinastia, a família dele foi destruída e esse homem só sobreviveu para manter a hereditariedade dele. Assim como a dinastia Yadu toda partiu, mas sobraram 1 ou 2 netos e eles foram para a casa de um tio materno e eles sobreviveram. E assim a dinastia deles pôde continuar fluindo. Então, eu acho que de alguma maneira Bhaktivinoda Dhara, a corrente da devoção pura, vai continuar fluindo, talvez debaixo da terra, secretamente. Então, sem demora, todos vocês devem estar prontos para falar Harikatha, ou seja, pelo poder de Acharana. Vocês não devem permanecer como tolos, vocês devem falar Harikatha com Acharana, com boa conduta. Dessa maneira, Prabhupada diz, quando você tenta fazer algo bom, as pessoas vão te chutar, elas não vão acreditar em você.
E some other, cheater, quando they will cheat them. algum outro trapaceiro vai enganar eles, as pessoas falam, ah, ele é muito bom. This is the condition. Esta é a condição hoje em This dia. is the condition. Essa é a condição. Hopeless condition. Still I am Condição keeping praticamente sem esperança. Ainda assim eu tenho esperança. eating, As pessoas keeping somente estão money, comendo, gold, ornament, guardando dinheiro, ouro, ornamentos, desfrute, riqueza. Nada sobrou. like in Bhagavad glorification, Assim como na glorificação do Srimad Bhagavatam, sabe? Tirthasar, the vitals of all the Tirtha A pilgrimage, vitalidade de todos os locais de peregrinação já partiram. Na glorificação do Bhagavatam você pode ver isso. Por quê? Porque aquelas pessoas ímpias, demônios, estão contaminando todos os locais de peregrinação. Está escrito na glorificação do Bhagavatam. Então, todos os importantes locais de peregrinação, o poder desses locais está diminuindo, diminuindo. Algum dia, um sadhu poderoso, assim como o Vidurji Maharaj, pode vir e novamente recarregar esses locais de peregrinação. É por isso que o Yudhishthira Maharaj falou, já disse muitas vezes. É por isso que o Yudhishthira Maharaj falou. Para quem? Para Vidurji Maharaj. Bhavad Vida Bhagavataha Tirthi Bhuta Swayam Vibhu Tirthi Kurvanti Tirthvani Santostena Gadabhyata. You going for pilgrimage? Ele perguntou, olha, você está indo para locais de peregrinação? Você está indo peregrinar? Você mesmo é um local de peregrinação. Se alguém vier diante de você, essa pessoa pode ser purificada. E você está indo peregrinar? Você está indo apenas para recarregar esses locais sagrados. E o Yudhishthira falou para Vidura, você está indo para recarregar estes locais sagrados. Do contrário, você é muito poderoso. A sua mera presença pode purificar. Você não sabe? Está escrito nos Shastras. Quando um sadhu puro está presente, assim como Haridas Thakur, ou Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, até mesmo no quarto, se tiver uma aranha, uma lagartixa, uma formiga, todos são purificados. Você não tem nem ideia sobre o poder de um Vaishnava. É por isso que no Shastra está escrito que os Vaishnavas, eles são mais poderosos do que o fogo. Os Vaishnavas são mais poderosos do que o sol escaldante nestes meses de verão que nós estamos. Muito poderosos. Então está escrito, Bani é uma palavra em sânscrito e em bengali também. Bani significa Agni. Agni significa fogo. Bani Suryo Brahmanibhyo Tejiyana Vaishnava Sada. Bani. Bani significa Agni, fogo. Suryo, o sol. E Brahmana. Os Brahmanas também são muito poderosos. São muito poderosos, aqueles Brahmanas puros, eles têm poder. Se eles falam algo com a boca deles, aquilo se torna realidade. Tem alguns sadhus que quando eles falam, 100% aquilo se torna verdade. Nunca é falso. Isso se torna verdade. Se eles falam algo, Vaksidra, essa perfeição da fala, se eles preveem algo, olha, isso vai acontecer. Depois de 20, 22, se ele se manter com esse caráter, ele pode perder a sua carreira. E se torna realidade. Porque eles podem ver tudo o que vai acontecer. Banhi Suryo Brahmanibhyo Tejiyan Vaishnava Sada. Vaishnavas are so powerful. Então, os Vaishnavas são muito poderosos. E estes Vaishnavas são tão poderosos, Prabhupada diz, os Vaishnavas são tão poderosos que Bhagavan quer pegar a poeira dos pés de lótus deles e colocar na cabeça dele. Alguns dias atrás eu estava dizendo, não é? Que Bhagavan diz, eu ando atrás de Guru Vaishnava porque enquanto eles estão andando, toda a poeira dos pés de lótus dele pode subir ao céu e tem toda a possibilidade que eu possa receber a poeira dos pés de lótus deles no meu corpo,
porque em cada pelo corporal de Bhagavan tem infinitos universos. Não é no corpo inteiro de Bhagavan. Em um pelo de Mahavishnu, em cada um dos pelos corporais de Mahavishnu tem infinitos universos. Tente estimar. E aí você vai sentir vergonha de falar qualquer besteira. O falso ego vai desaparecer. Se você conseguir perceber isso, que em cada cabelo corporal de Mahavishnu tem infinitos universos, então como você vai expressar falso ego? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Automaticamente seu falso ego vai sumir. Apenas você precisa perceber a sua posição relativa em relação com o infinito, Anantadeva. E aí todo o seu falso ego vai ser eliminado. Prabhupada costumava dizer no Harikatha que enquanto nós estivermos ocupados com o nosso falso ego, nós nunca poderemos nos elevar. Nós somos tão minúsculos, tão minúsculos, tão minúsculos, que é uma piada expressar falso ego. Enquanto esta Terra, se você for para Marte, e de Marte, se você olhar para a Terra, é como um grão de poeira. De Marte, se você for lá em Marte, e de lá, se você olhar para esta Terra, você vai ver um grão de poeira. E esta Terra é isso tudo que você está vendo acontecendo. E ali você descobre a sua existência. Quão irônico! Enquanto toda essa terra é como uma poeira desprezível. E tudo está acontecendo aqui. Então você deve pensar. Enquanto você estiver andando na rua, cantando Harinama, você deve pensar quão pequeno eu sou, quão minúsculo eu sou, quão engraçado é isso. Prabhupada dizia que se você for diante de um grande e elevado sadhu, Prabhupada dá um exemplo. Suponha que Guru Maharaj me falou, vá para Badri Narayan, Badri Bishal. Guru Maharaj me falou isso, vá lá, Badri Bishal, para você ver Nara Narayana, aquelas duas colinas imensas. E tente descobrir quem é você, o que você é, quem é você. Tente descobrir a sua posição. Prabhupada costumava dizer, se você for e ficar diante do Monte Everest ou do Himalaia, então você descobrirá quão pequeno você é, quão pequena é a sua posição. Muitas vezes Prabhupada falou, se você quiser quebrar seu falso ego, se você quiser eliminar seu falso ego, você deve ir diante de uma personalidade tão grande, tão exaltada, que ao olhar para ele, você vai sentir vergonha. Ou seja, o que ele é e o que eu sou. Eu não tenho nem chance de falar nada. Prabhupada dizia isso. Então, agora, ninguém quer aceitar. Apenas, eles têm um instrumento de medição, ou seja, quanto dinheiro, quantas viagens para o estrangeiro, quantos discípulos, discípulos ou supostos discípulos, ou seja, cachorros e gatos, isso eles podem fazer. Muitas vezes, pelos últimos 25 anos eu tenho pedido, por favor, preste atenção àqueles jovens garotos, preste atenção para que a sua acharana, a sua conduta, dê um ambiente favorável para eles. Do contrário, as futuras gerações vão se apagar. Mas o seu plano é apagar a luz, para que haja o seu samadhi, um templo para você maior do que o de Prabhupada. Essa é a competição. Essa é a competição deles. Então, como nós podemos fazer um samadhi mandir, um templo maior e mais refinado do que os outros? Eles não têm ideia, eles são idiotas. Que o seu Guru Padma, o seu Parangurudeva, eles vão ficar satisfeitos com isso? Não. Eles não querem isso. Quando um dia Bhakti Bala Bhaktita Goswami Maharaj foi para o seu local de nascimento, sabe o local de nascimento dele? Tem um grande templo ali.
É de Gohati, você deve ir. Eu esqueci o local exato. Eu nunca fui lá, na verdade, mas eu sei, já ouvi falar, né? Algum devoto disse, nós prestamos reverências para Guru Maharaj e nós estávamos muito alegres, ó Gurudeva, pelo menos de alguma maneira, porque não tinha terra disponível ali. Todas as pessoas já tinham pego as terras e ninguém queria dar aquele local do nascimento. E depois de muitos processos, e dinheiro, negociação, eles conseguiram uma terra no topo de uma colina ali. Preste atenção. Então, todos os discípulos estavam muito sorridentes, muito felizes, mas Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj estava com a cabeça baixa e expressando a sua grande preocupação, sua ansiedade, porque Maharaj disse, vocês estão fazendo um templo aqui no meu local de nascimento, mas até hoje a gente não conseguiu recuperar o local do nascimento do meu Guru Padma. Vocês fizeram isso. Então ele estava com o coração dolorido. Olha, vocês estão fazendo um templo no meu local de nascimento, mas o meu Guru Padma, que é um associado eterno de Prabhupada, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, o local do nascimento dele, ainda nós não conseguimos. Porque como é possível? Está num país de muçulmano, quem conseguiria comprar terra, né? Agora, eles são tão espertos, o governo muçulmano, que eles anunciaram que qualquer hindu que estiver vendendo terra, eles anunciaram para as pessoas não comprarem. Ou seja, eles são muito espertos, porque eles estão certos que hoje ou amanhã esses hindus vão sair dali, vão para a Índia de toda maneira. Veja, quão espertos. Suponha que você tem um pedaço de terra lá e você não tem dinheiro líquido. Você não consegue vender e não vai conseguir ir embora. Eles são muito espertos. Eles falam abertamente, olha, não compre nenhuma terra de hindus. Não compre. Então, automaticamente, o preço da terra diminui e eles são obrigados a ficar lá. Fique lá, naquele inferno. Suponha que eles têm esse plano, né? A gente pode vender a terra e falar com o governo da Índia que a gente quer se mudar porque estamos em problemas por conta da nossa religião. Mas então, muitos meninos, bons meninos, de vários locais onde hoje é Bangladesh, eles me amam e eles choram, mas não podem ir embora. Diante da casa deles, eles estão abatendo vacas, com aquele tanto de sangue por toda parte. Essa condição está acontecendo, apenas política e política. Essa é a condição. Dessa maneira, nós estamos interessados em projetar nós mesmos, nossa excelência. Nós estamos sempre querendo provar. Veja, o que eu fiz. Fiz esse Samadhi Mandir do meu Guru Maharaj. O que Shambhava fez? Aquele tolo mendigo. Eu fiz, veja. Prabhupada costumava dizer que nós temos que fazer um Samadhi Mandir de Guru Padma, um Samadhi Mandir eterno, onde Gurudeva esteja em Samadhi, em meditação profunda, mas vivo, e não corpo morto, dentro do seu coração. Prabhupada costumava dizer, você deve estabelecer Guru Mandir, Guru Samadhi, dentro do seu coração. Assim, Gurudeva em Samadhi, cantando Harinam. Este templo Samadhi você deve estabelecer. Mas, quem é que vai me obedecer? Ninguém está interessado. De toda maneira, ontem eu estava falando sobre o que eu estava falando. Sim, eu estava falando que sem observar o sintoma de um sadhu, talvez eu possa falar amanhã, porque existem sintomas comuns, e o outro é Swarupa, um sintoma interno. Swarupa Lakshana e Tatastha Lakshana. Tatastha Lakshana, um sintoma marginal ou secundário, não pode te assegurar que isso é aquilo. Tatastha Lakshana, um sintoma secundário, ou seja, eu olho o seu corpo, está um pouco quente, e eu falo, você está com febre, eu acho.
Você pode dizer isso, é Tatastha Lakshana, um sintoma secundário. Às vezes, devido a alguma luxúria, o corpo também fica quente. Preste atenção. Mas pode ser febre. Então, ao ver a temperatura alta, então, suponha que você está vendo numa floresta, você vê uma bandeira vermelha. Aí você fala, deve ter um templo ali. Eu estou vendo uma bandeira. Deve ter algum templo? Vamos lá. E quando você chega, não é um templo. É um homem que colocou uma bandeira na casa dele. Então, ao ver a bandeira, você suspeita, você imagina, você pensa, talvez seja um templo. Então, isto é Tatastha Lakshana, um sintoma secundário ou marginal. Um sintoma marginal não está presente neste objeto que você está investigando. E Swarupa Lakshana significa, é um sintoma que está presente internamente na situação, no objeto ou na pessoa a que você se refere. Assim como, se você observar Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur o dia inteiro, escrevendo, falando, até mesmo os devotos chegaram a falar para ele, Prabhupada, não fale muito, porque o médico disse que você deve descansar. E quando o médico vinha, Prabhupada reclamou para o médico, olha, eles não deixam falar Harikatha. Médico, eles não me deixam falar Harikatha, enquanto eu me sinto melhor quando eu estou falando Harikatha. Quando eu paro de falar, eu fico doente. Este é um sintoma de Swarupa Shakti. Swarupa Lakshana, um sintoma interno. Bhaktivinoda Thakur, ele poderia ganhar prêmio Nobel, incontáveis prêmios Nobéis. Eu não estou falando nenhuma história. Bhaktivinoda Thakur poderia facilmente vencer Rabindranatha, outros escritores, mas ele nunca quis prestar atenção a este fator. Ele queria prestar atenção em Bhagavan. Tanto poder tinha em Bhaktivinoda Thakur. Tanto poder. Bhaktivinoda Thakur poderia facilmente ganhar incontáveis prêmios Nobéis a todo ano. Mas ele nunca quis prestar atenção a esse tipo de coisa, porque ele estava interessado em satisfazer Bhagavan. Então, isso é Swarupa Lakshana, mas o mundo inteiro estão ocupados com coisas baratas. Assim como as pessoas estão indo no clube de sábado, de domingo, elas querem receber posição, ranking, que todos os respeitem. É isso que você quer. Na verdade, a sua demanda é totalmente falsa. Na verdade, você não tem demanda, não há demanda, então você não vai receber. Por muito tempo eu estava procurando um guru genuíno, um sadguru. Onde é que eu vou encontrar? Estava como cego, buscando. Onde é que eu vou encontrar? E todo dia praticamente eu tinha algum dinheiro, eu dava uma grande guirlanda para Govinda. E eu orava, Bhagavan, me mostre. Então, ninguém me trouxe até Guru Maharaj, automaticamente. Ninguém disse, olha, ali é tal Guru, foi automático. Então, eu tenho 100% de fé que aqueles que são honestos, que não têm duplicidade, Bhagavan Nityananda pode guiá-los apropriadamente. Então, Swarupa Lakshana significa um sintoma que está lá, presente, naquele objeto, ou na situação, ou no homem a que você se refere. Namagane Sadaruchi. Namagane Sadaruchi is called Swarupa Lakshana. Então, esse gosto pelo santo nome é Swarupa Lakshana, um sintoma interno. Aquele sadhu está sempre interessado em cantar as glórias de Bhagavan. Mas outros sintomas, não preste atenção. Tente circular essa mensagem por todo o mundo. Mas eu sei que as pessoas não vão ouvir, é impossível. Sempre que você vir algum sadhu sempre ocupado falando Harikatha, Kirtana, cheio de bem-aventurança, sem fazer política, este não é o critério quanto poder, quanto influência. Essa é a condição. Ontem, eu estava falando, Bhagavan diz o quê?
Kathang vina rom harsham dravata chetasa vina. Vina ananda srukkalaya suddhed bhakta vinasayu. So long as you are not going to Enquanto watch one você não estiver vendo um devoto que está sempre fazendo Sankirtana e sentindo um sentimento estático, não uma encenação. Encenação é algo temporário. you go to one place, Se você for para um local, Champahati, that lá brahmachari, tem um I'm brahmachari. not going to name. Eu não vou falar o nome dele, Respect me very much. porque ele me respeita bastante. Se você for lá e falar o nome Shambhava, ele respeita. His Gurudev never Mas taught him that. eu não entendo. O guru dele nunca ensinou ele a fazer essas coisas. Gurudev never taught him. O guru He was so dele good. nunca ensinou ele a fazer essas coisas. O guru dele é um sadguru. Mas de onde ele está In front aprendendo? of public, Diante das he pessoas, purposely, like ele drama, de propósito, como uma encenação, ele rola no chão shedding tears, e derrama lágrimas e começa a rir like crazy. como um louco. After normal condition, Depois ele volta ao normal e pergunta: vocês gostaram? Ele pergunta para as pessoas. see this. Veja, I used to beat him with boon. eu costumava bater nele com a vassoura. Everybody busy with their own club. Mas as pessoas todas estão preocupadas só com seu próprio clube. Eu não posso chamar de templo, é um clube. Todos estão ocupados só com seu próprio clube. Ah, deixa eles fazerem o que quiserem. Everybody busy with. Todos estão ocupados com seu próprio clube. Preste So atenção. many clubs are there. Então tem muitos clubes, né? We have all rich people there. Ou aqueles homens ricos, eles são membros de um clube de sábado, clube de domingo. Sunday club, Saturday club. Eles fazem esse tipo de clube. Also there is different club. Também tem vários Brazil clubes, no Brasil também, Barcelona, vários clubes, also. They are going to purchase e players eles compram um jogador and play. e eles jogam. This is the condition. Essa é a condição. Lions Club. Ou I'm Clube laughing. Lions, eu estou I hear this rindo. word. Ao ouvir Lions essa Club. palavra, Lions Club, Clube Lions. The Ah, cats é? are there, Lions? but you Mas say lá dentro Lions só Club. tem gatos e eles Those falam que é are members, Lions they can hear Club. me. Os membros, eles podem me ouvir. Fight with me. E eles podem Lions até Club. brigar comigo. Chama So the Lions cats are Club. there, mouse Mas are lá there. dentro só tem There is gatos e Lions Club. ratos, A mas lion. eles falam é Lions Club. Vaishnavas are lions. Lion? O Vaishnava é um Guru leão. Vaishnava, they are lions. Guru, Vaishnava, Guru eles lions. são leões. Quem é que é um leão? Lions? Dinheiro Não. vai te tornar um leão? Bhajan Não. power. They are Te lions. torna um leão é o poder do Bhajana. E eu fiquei rindo disso. Como assim Lions Club? This is the condition at present. Essa é a condição hoje em dia. Without watching this Então, kind of sem mood, ver esse tipo de humor, he is feeling ecstatic feeling. aquele devoto Haritha, sentindo Kirtan, sentimentos Bhagavad, estáticos em Harikata, And Kirtana, nos tópicos sobre like Prahlad Bhagavan. Maharaj, about Prahlad E assim Maharaj. como Prahlada Maharaj está escrito, Ruditi roti gayati unmado bad nitya tiloko bhagya. Those are the conditions. But that devotee is voice to então aquele devoto de Champahata, ele fica com a voz embargada, ele chora, ele rola no chão, mas é tudo falso, é um trapaceiro. Mas as pessoas, elas vão jogando doações. Enquanto ele está rolando no chão, like the case of eles vão jogando doações. Assim como o caso de Haridas Thakur, sabe? Haridas Thakur estava dançando e cantando o santo nome, e aí um suposto idiota, ele pensou, Haridas está recebendo tanta honra, então eu vou agir da mesma maneira. E ele começou a dançar, pois ele queria provar que Haridas Thakur era menor do que ele. E aí, depois disso, um homem que estava como possuído por um semideus começou a bater naquele homem, porque ele estava dançando por falso ego. Enquanto o Haridas Thakur estava dançando, aquele homem estava tranquilo, ele estava induzido por um semideus, alguma coisa assim. E Haridas Thakur estava dançando, aquele homem estava dançando, mas quando aquele outro fingidor começou a dançar para tentar provar que ele era superior a Haridas Thakur, então aquele homem com uma vara começou a bater nele. E aí aquele homem falou, oh meu Deus, e saiu correndo dali. Saiu correndo daquele local. Então por que os nossos supostos tolos devotos não batem naqueles acharyas? Por quê? Tolos.
Por This is the quê? condition. Essa é a condição. If they beat, they can fly. Se eles baterem, pelo menos esses acharyas iam sair correndo, abandonar aquela cadeira e voltar para sua casa. É melhor. Casar com 2, 3 pessoas, isso é melhor. Pelo menos a gente evitaria essa contaminação. Is making competition with Então, Haridas. esse homem estava competindo com Haridas. Idiot, he wanted to Um make homem competition to impiedoso, idiota, queria competir com Gorakshor Das Baba. Gorakshor Das Baba estava lá vivendo de maneira muito simples e este homem anunciou, ele falou, veja a minha renúncia. A renúncia dele, o que é que ele tem? Eu estou bebendo água no esqueleto de um homem morto. Então eu sou mais renunciado que Gorakshor Das Baba. Gorakshor Das Baba bebia água na casca de um coco. Eu também vivia assim lá em Vrindavana, é mais prático. Então ele queria provar, e no fim das contas, o que aconteceu? As pessoas começaram a bater nele. Ah, seu idiota! Agora, o falso e o verdadeiro está tudo misturado. Sabe o kichari? Ou seja, você mistura todos, você não consegue mais separar. Tudo está igual. Tá tudo um kichari eles estão fazendo. O bom e o ruim, tudo misturado. Devoto e não devoto, demônio, tudo é DDD, né? DD, demônio, devoto. Muito bom. Dessa maneira, o que acontece? Kathang bina rum harsam devata chetusa bina bina ananda sukkalaya suddheda bhakta vinasaya. Sem ver todos esses sintomas, como você pode reconhecer um devoto? Bhaggadgadaya dravate yassa chityam rudati abhiknam hasati kachicha bilajja udgayati nittate cha mad bhakti yukto bhuvanam punati. Bhagavan speaking, Bhagavan diz, quando você encontrar um devoto que ao cantar o meu nome, fazer kirtana, veja, Prabhupada, quando ele falava Harikatha, ele tinha que se conter. Quando ele falava uma vez o nome de Radharani, ele já entrava num transe, uma coisa assim, e tinha que se conter. Isso se chama Bhakti. Eles nunca querem mostrar essas coisas em público. Às vezes a situação impede que eles ajam assim, mas Prabhupada costumava se conter imediatamente, e Mahaprabhu também. Assim que Mahaprabhu via uma pessoa externa, suponha que Mahaprabhu estivesse chorando, sentindo algum bhava, imediatamente ele se continha, porque tinha pessoas externas. Está escrito, você pode ver no Chaitanya Bhagavata, todos os dias você deve ler Chaitanya Bhagavata. Lá você vai encontrar. Mahaprabhu não conseguia tolerar, ele estava ali se rompendo, mas imediatamente ele se continha, porque vinham pessoas. Então, diante de pessoas comuns, desconhecidos, você não pode mostrar esses tipos de sintomas. Pessoas materiais, né? Então está escrito, Bhagavan Krishna diz que quando a voz fica embargada, o coração derrete, o coração se derrete, e esse devoto está derramando lágrimas pelas bochechas dele. Às vezes ele ri, às vezes ele chora, às vezes ele dança, e ele nem percebe o que está acontecendo ao redor dele. Ele nem consegue se lembrar se tem pessoas ao redor ou não. Isso é chamado, Bhagavan diz, se você ver esse tipo de devoto, esteja certo que ele pode purificar o mundo inteiro. Bhagavan diz, Uddhav, por acaso, se você encontrar esse tipo de sadhu, esteja certo que este sadhu pode purificar o mundo inteiro. Mahaprabhu falou, não é? Sobre Haridas Thakur. Sobre Haridas Thakur. Quando Haridas Thakur partiu do mundo, Mahaprabhu estava lamentando. Haridas era a maior joia deste mundo, mas agora Haridas partiu e esta terra está perdendo tudo. Essa joia. Mahaprabhu disse. Haridas Chila Prithivir Bhushan Ratno
of Prakita jewel. É uma joia transcendental. E não apenas isso, mas também veja, Mahaprabhu pegou o corpo de Haridas Thakur na beira do oceano e pegou a água do oceano e lavou os pés de lótus de Haridas Thakur. O próprio Mahaprabhu estava lavando os pés de lótus de Haridas Thakur. E quando a água voltava para o oceano, ou seja, a água, Haridas Thakur estava na margem do oceano e a água lavava os pés de lótus dele e voltava para o oceano. Então, Mahaprabhu falou, ó, oceano, agora, hoje, você se tornou o maior local de peregrinação. Mahaprabhu disse, você, a partir de hoje, porque você está recebendo a água que lavou os pés de lótus do meu Haridas. Você está recebendo a água que lavou os pés de lótus do meu Haridas. Então, a partir de hoje, você é o maior local de peregrinação do mundo. Mahaprabhu falou. Então, se lembre quanto amor Prabhu tem pelos devotos, mas a gente não tem nenhum sentimento. Agora, aqui, um ponto negativo eu devo falar para te ajudar a obter o positivo. Eu vou falar algo negativo agora que vai te ajudar a obter o positivo. Porque se você estiver na escuridão por um longo tempo, numa caverna, e eu te tirar dessa caverna e te mostrar, olha o sol, aí você vai entender a diferença. Enquanto não houver o sol, como eu posso te mostrar o contraste entre o escuro e o claro? Não é possível. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti diz, não é a minha opinião, não é a minha opinião, não é o meu Siddhanta. Haridas Thakur, vocês já ouviram sobre ele. Então agora Srila Vishwanatha Chakravarti Pada diz, ele escreveu no comentário de alguns versos do Rasamrita Sindhu, Vishwanatha Chakravarti falou mais analiticamente, ele diz, ó caros devotos, apenas ao ver algum sintoma externo, se você for comentar algo, agora eu obtive. Veja, eu mesmo vi esse tipo de situação. Eu mesmo sou a evidência. Uma ou duas evidências eu posso contar. Um suposto discípulo de Madhava Goswami Maharaj, costumava me amar, mas ele é praticamente um Mayavadi. Mas ele costumava ficar no templo, tudo bem, e costumava me amar porque eu era um jovem naquela época. E ele disse, você quer ouvir um Harikatha lá em algum local? Eu falei, onde? E ele disse, tem um ótimo Harikatha acontecendo, se você quiser ir. Eu falei, ok, agora de tarde não tem nenhum seva no templo, vamos lá. E eles foram, nós fomos. E ele também sabe o nome desse... Ele também sabe, todos sabem. Aqueles que moram em Vrindavana têm ideia. Aquele homem se identificava como alguém que nasceu na família de Gopala Bhatta Goswami. Eu não vou dar o nome dele, porque o nome não é tão importante. Então, ele estava lá presente enquanto eu estava falando Harikatha na Orissa, quando Puri Maharaj da Orissa completou 100 anos. Eu estava falando Harikatha, ele estava sentado ao meu lado, e o Acharya da ISKCON de Bombay também estava sentado do meu lado, enquanto eu falava Harikatha, e os discípulos dele começaram a aplaudir, mas eles colocaram um sensor, você não vai encontrar esse Harikatha mais, de propósito. Eles pensam, ele é um sadhu inútil que mora em Vrindavana, não tem dinheiro, posição, então colocaram um sensor, você não vai encontrar esse Harikatha. Eles até podem ter, mas não vão te mostrar.
Mas se você achasse esse Harikata, você dançaria, mas você não vai encontrar. Eles querem cortar e jogar fora. Porque é um sadhu muito comum. Realmente, eu sou um sadhu muito comum, muito banal. Então, naquela época, aquele Bhatta, eu não quero falar o nome dele, ele estava lá. E ele estava falando o Bhagavatam, eles deram a responsabilidade para ele falar o Bhagavatam, e de toda maneira, aquele homem, ele era um orador lá em Vrindavana. Ele era orador lá em Vrindavana. Eu não vou falar nenhuma asneira contra ele, porque ele tem um caráter bom, o Siddhanta bom, nada de errado. Apenas ele está misturando algumas concepções, mas o homem é bom, tem um bom caráter, tem um Siddhanta bom, é um Pandita, é um erudito. E eu pensei, ok, eu fui trazido num bom local pelo meu amigo aqui, tudo bem. E ele estava falando Harikata. O Siddhanta dele estava certo, eu não vou mentir, o Siddhanta estava tudo certo, mas a representação dele era muito pobre, porque tudo depende da representação, da apresentação. Às vezes, a mesma coisa, quando alguém diz, parece de uma maneira, e quando ele fala, parece de maneira diferente. Então, a representação é tudo, especialmente hoje em dia. A representação, a apresentação é muito importante. De toda maneira, esse sadhu estava falando sobre o 10º canto, sobre as Gópicas e Krishna. Não estava falando nada sujo, estava falando tudo dentro do limite. E eu vi que naquele templo de alguns babajis, pois, de toda maneira, eu não estava tomando prasadam lá, nada disso. Eu só estava sentado na varanda ouvindo. Eu não queria fazer amizade com eles também. Então, eu estava sentado ali, eu nem sabia de quem era o templo. Depois, eu fiquei sabendo que o templo era de alguns babajis, de grandes babajis. Então, ele estava sentado numa cadeira, e aquele Bhatta estava falando o seu Harikata. E quando ele começava a falar o 10º canto sobre as Gópicas e Krishna, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem, um exemplo prático. Então eu vi que esse brahmachari de roupa branca que me levou se chama Chinmaya Ananda. Era um idoso nessa época. Naquela época, ele devia ter mais de 70 anos. Ele me levou como se fosse meu pai. Mas era um Mayavadi. Mas não causou nenhum dano para mim de toda maneira. Então eu estava ouvindo Harikata e eu vi um homem, um servo, que estava ocupado com uma toalha, sabe, uma toalha. E o Acharya, os babajis, estava sentado numa cadeira, continuamente derramando lágrimas. E dos lados dele, aquele servo vinha com a toalha secando as lágrimas. E todo o público observando. Sim, na prática eu vi isso. Falei, como é possível? Ele está lá derramando lágrimas continuamente, como um bombeiro. E um homem, um devoto, do lado dele estava pronto ali com a toalhinha, secando as lágrimas. E outra ocasião, era um Ramananda Sadhu. Eu não quero falar o nome dele. Ele veio em Vrindavana quando eu estava em roupa açafrão. Eu era um tolo. E eu falei, ele está vindo, vamos lá. Eu ouvi falar no nome dele. É um Ramananda Sadhu. E ele ia falar o Bhagavatam. Ia falar sobre Brahmara Gita. Eu não tenho poder, a capacidade de ouvir o Brahmara Gita, mas eu ouvi falar o nome desse sadhu, então deixa eu pelo menos ouvir por um tempo o que ele está falando. Ele é de Haridwara, o ashram dele é Haridwara. E também ele tem um ashram em Shuktal. A maioria do tempo ele fica lá. Talvez ele já tenha abandonado o corpo hoje, é um Ramanandi. E quando eu cheguei lá, eu percebi isso, olha, se o primeiro-ministro da Índia viesse, não teria tantas pessoas. Tinha milhares de pessoas lá, não tinha espaço. Todo mundo em pé, como idiotas, debaixo do sol quente. E esse homem chegou no palco de óculos escuros. Chegou no palco de óculos escuros e eu me perguntei por que ele está de óculos escuros. Talvez tenha algum problema na vista. E ele estava lá de pé e ele começou
falou um plano de fundo e depois ele começou a falar e eu pensei, o que ele está falando? Um bebê da nossa Gaudiya Mata poderia falar muito melhor do que ele. Ele não tinha nenhum sentimento, mas as pessoas são tão tolas, onde todo mundo está indo, eles vão também. Ontem eu estava contando, não é? O meu Guru Maharaj contava essa história. Quando Guru Maharaj morava em Kalna, naquela época, Guru Maharaj contou. Estava no dia do Maharaya, sabe? Pitripaka, sabe? Mahalaya. Adoração de Durga. É o dia que se oferece ingredientes para os ancestrais, né? Em todo o ano, esse é um dia muito importante. Na Amavasya, a lua escura, todos oferecem água e alimentos para os seus ancestrais. Então, Guru Maharaj falou, olha, todo dia eu ia lá no Ganges para tomar banho. Não é que eu fui especialmente naquele dia para oferecer algo para o meu pai, não era isso. Então eu vi que todos estavam ocupados oferecendo ingredientes ali. Esse ano mesmo você pode ver, nesse dia específico em Nova Delhi, milhares de pessoas vêm. Então um homem cujo nome era um homem famoso ali, toda Kalna. Um babu famoso estava ali, ele veio e ele também queria oferecer seus ingredientes. E lá também vão brahmanas que podem te ajudar a fazer isso e receber doações. Então esse homem tinha um pote de cobre. Você tem, eu tenho ali também um pote de cobre para oferecer a abhisheka. E ele pensou, eu vou tomar banho, então eu devo manter esse meu pote de cobre na terra e depois eu posso voltar e fazer o que eu vim fazer. Então o homem pensou, bem, outras pessoas também vão vir. Então o meu pote de cobre pode ser trocado por o de alguém, sem saber. Então é melhor eu colocar um pouco de lama do Ganges. Ele pegou um pouco de lama do Ganges, colocou no pote para que ele pudesse identificar o seu próprio pote. Mas então todas as pessoas viram, olha, aquele babu famoso colocou a lama do Ganges no seu pote de cobre. Então todos começaram a fazer igual, pegar a lama e colocar no seu pote. Depois disso, quando aquele homem saiu da água, ele falou, cadê meu pote? Todos estão iguais. Guru Maharaj falava, essa é a condição. Você viu já carneiros? Carneiro que você tira a lã dele, eles moram na colina. Ou se for um bode também, se você puxar um bode pela orelha, todos os outros bodes vão seguir. Todos os outros bodes vão seguir. Você não precisa puxar todos, bater em todos. Apenas o líder dos bodes você puxa e todos vão atrás. Essa é a condição hoje em dia. Então, quem é que vai ouvir Harikatha? Ninguém quer ouvir Harikatha, não vou esperar isso. Então, Bhagavan diz isso. Sila, eu queria dizer isso que Vishwanatha Chakravarti disse, né? Amanhã posso explicar melhor, não vou esquecer. Sila Vishwanatha Chakravarti quis dizer algo muito especial. A razão pela qual eu levei tanto tempo, apenas eu vou concluir hoje. E amanhã eu posso falar o que Sila Vishwanatha Chakravarti falou. Apenas ao ver algum sintoma externo, você não pode concluir que aquele é um grande sadhu. Sila Vishwanatha Chakravarti está nos dando esse alerta. E eu posso explicar isso melhor amanhã. Então, com qual verso eu comecei? Guru Sriti Sarva Vipoda Vimokshanam Hari Sriti Sarva Vipoda Vimokshanam Guru Sriti Sarva Vipoda Vimokshanam Vanchakalpadurski Vasindhu Patitanang Pavanam Vavishnabhyo 24